Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente comparar as energias, né, de você e a pessoa que você vai mentalizar. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você vai receber aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira pirâmide rosa e a segunda pirâmide roxa. Tá? Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção, também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo, pessoal da pirâmide rosa. Então, 2 baralhos aqui. O primeiro baralho é da pessoa, tá? Primeiro eu vou tirar a energia da pessoa para depois tirar a sua, tá? Como que essa pessoa do consulente 1 está vibrando em relação ao consulente 1, a situação com o consulente 1. Mentaliza a pessoa. Essa pessoa está vibrando. Vamos ver. 4 de ouros, está fechada. Não está aberta. Cavaleiro de ouros. Rei de paus. Consulente 1. Rainha de paus. É interessante, né? Porque essa pessoa, vou tirar uma última carta, deixa eu só ver se está aparecendo aqui tudo direito. Essa pessoa é uma pessoa que está medindo força com você, ó. Rei de paus e rainha de paus. Essa pessoa vê você com poder pessoal muito elevado e está querendo se mostrar com poder pessoal também. Vocês estão medindo forças aqui, tá? É também uma pessoa de poder pessoal elevado, né? Então aqui você se colocou de alguma forma, você, né, de alguma forma você coloca as tuas necessidades ou se empodera nessa situação, isso gera nessa pessoa uma energia de medir força com você, uma energia competitiva, tá? Internamente, essa pessoa acha que vocês combinam muito, tá? Que vocês são simplesmente o casal perfeito. Vocês são capazes, que há paixão, há desejo, né? Há capacidade de fazer as coisas acontecerem, tem um poder de manifestação do casal ou da dupla, né? Impressionante. Essa pessoa é apaixonada por você, acha que você também é apaixonado ou apaixonada por ele ou por ela, sabe? Tem uma energia de muita intensidade que essa pessoa enxerga entre vocês, tá? Muita intensidade, paixão e desejo e vontade de estar junto, aquela coisa magnética, né? Essa pessoa acha que você se sente magnetizado por ele ou por ela e vice-versa, tá? Mas, ao mesmo tempo, como você pode ter se colocado aqui numa posição de poder pessoal, porque eu não sei o que aconteceu aqui, talvez essa pessoa tenha sido um pouquinho egoísta com você, ou tenha tido mais atitudes inconsequentes com você, né? Mesmo apresentando uma certa idade, talvez uma certa imaturidade de atitudes, e você pode ter se colocado, pode ter dito que não aceitava, ou pode ter pedido mudanças, né, nas atitudes dessa pessoa. Isso gera nela
É uma sensação de querer se empoderar também para se preponderar ali, né? Gera nela uma ação, não uma ação de medo, pelo contrário, uma ação competitiva, uma ação de querer medir força com você. E, nesse caso específico, uma ação de fechamento de porta. Essa pessoa, independente do que tenha acontecido, tá? Entre vocês, ou se vocês estão afastados ou estão juntos, tá? Independente de qualquer coisa, essa pessoa, a energia dela, para você, poder pessoal puro, para você que se colocou, que falou um monte de coisa, a energia dessa pessoa está fechada. Ela fechou a energia dela para você, tá? Então, aquilo que você esperava de valor que ela te oferecesse, tá? De solidez, de estabilidade, ela tá retendo com ela, né? Então, a vibração dela em relação à situação de vocês é de que ela é apaixonada por você, mas a tua energia de força pessoal, para ela é algo incômodo, é algo competitivo. Na cabeça dela, você pode ter se colocado com poder pessoal na tentativa de fazer ela te valorizar mais, ou dela se movimentar para te oferecer algo mais estável e mais sólido. E, na realidade, o que isso gera de energia nela? Eu vou fazer de tudo para não perder o consulente 1. Não, eu vou fazer de tudo para implicar. Tá querendo que eu ofereça um relacionamento sério? Eu vou me fechar e não vou oferecer. Tá querendo que eu busque, que eu vá atrás, que eu procure, que eu desbloqueie, que eu troque de chip? Não vou fazer isso também, vou me fechar. Então, essa pessoa, nesse momento, tá com uma energia fechada, que tem um pouco a ver com o teu poder pessoal, com o fato dela não aceitar bem, dela não lidar bem com o teu poder pessoal. O fato de você ter se valorizado nessa situação, ela pensa assim, tá, eu também tenho poder pessoal, tá querendo que eu valorize, mas eu vou oferecer isso quando eu quiser, quando eu achar que devo, né? Não vou aceitar nenhum tipo de imposição. Quanto mais você encosta essa pessoa contra a parede, mais ela se fecha, menos ela se movimenta. É o cavaleiro mais parado que tem. Ah, tá querendo me fazer correr atrás? Vou ficar aqui parado. Tá querendo me fazer desbloquear? Vou ficar aqui parado, vou manter bloqueado, né? Então, aqui tem uma postura de medir força com você, tá? Então, você precisa, de repente, ter essa informação para você ver como que você vai lidar melhor com essa situação, né? Em relação a essa pessoa. Então, ela tem o entendimento do teu valor, não é uma pessoa que desconfia que você não tem valor. Rei de Copas não é uma pessoa que deixou de gostar de você, essa pessoa gosta de você profundamente, essa pessoa, sabe, tem um sentimento bonito por você, mas que ela tá retendo dentro dela. E aqui tem um pouco a ver com a interação de vocês, não tem a ver com o que ela sente, tem a ver com alguma coisa que aconteceu, tem a ver com algum, né, pisei, meti o pé na situação, né, me firmei, me estabilizei, disse o que eu queria, disse o que eu aceitava e o que eu não aceitava, e de repente para essa pessoa isso é uma coisa que ela não lida muito bem. Ou é uma pessoa que tem uma tendência a fazer as coisas do próprio jeito, mas não quer que a outra pessoa seja dessa forma. Então aqui, essa pessoa está hoje com uma energia muito fechada em relação à situação de vocês. E isso tem um caráter um pouco implicante, porque sai logo você ao lado. Isso não anula o sentimento que ela tem, que ela está escondendo. Tá? Não anula a saudade que ela tem, não anula o valor que ela enxerga em você, mas de alguma forma aqui tem um medir de forças, tá? É uma pessoa que acabou não lidando muito bem, ou não está lidando muito bem com o teu poder pessoal que você colocou aqui, tá? E você, como é que tá em relação a essa situação, consulente 1? Então, você está esperando ela falar alguma coisa, ela está parada. Você está esperando ela ir atrás de você, ela está parada.
ela não deixou de gostar, ela não deixou de te valorizar, nada disso. A questão aqui é puramente de atitude, né? Tá querendo me forçar a ter uma atitude? Eu não vou ter. Eu vou ter atitude quando eu quiser, quando eu achar que devo, né? Porque eu tenho uma energia de fazer as minhas coisas do meu jeito. Quando eu estou sentindo que estou preparado emocionalmente para isso, tá? Então, aqui tem um pouco disso, tá? Para alguns casos, de repente tem uma energia de uma outra pessoa na sua vida, tem uma outra relação, ou tem uma outra relação na vida dessa pessoa, isso também pode ser um certo empecilho, né? Então, o pessoal do triângulo amoroso, de repente você bateu o pé, disse que queria uma resolução, essa pessoa não aceitou isso bem, não. Não aceitou bem, tá? Então, aqui tem um medir de força. Ah, você não fala, eu também não falo. Você não procura, eu também não procuro. Ah, me bloqueou para me forçar a ir atrás. Então, eu não vou. Só de implicância, só porque eu não quero. Tá? Tem um medir, tem uma queda de braço aqui. E nesse momento, a energia dela tá fechada. Ela não tá intencionada a ir atrás e não tá intencionada a demonstrar sentimento. Então, se você tá pensando em procurar essa pessoa, muito cuidado que você pode ficar chateado ou chateada com a forma, de repente, que ela vai lhe tratar, né? Porque ela não está aberta e não está com uma energia de ação, né, na sua direção agora, né? A leitura é para hoje. O hoje é o quê? O hoje é o dia que você assiste, tá? Vamos ver você, consulente 1, em relação a essa pessoa. Vamos, vibra. Consulente 1, em relação a essa pessoa. Você ama essa pessoa. Não adianta fazer bico. Mas se sente muito triste, também está guardando, né? Você também está guardando, porque essa pessoa está enxergando você também com uma postura implicante. Ela está implicando, você está implicando também, né? Então aqui, veja bem, tanto você quanto essa pessoa sente uma energia de completude aqui, né? Essa pessoa vê um rei de paus e uma rainha de paus na situação, né? Então ela vê com muita paixão, uma pessoa diferente, né? Menos, né? Tá muito apaixonada. Ama, também ama, mas tem muito mais essa questão da conexão que existe entre vocês. Então, ela vê um casal perfeito, da mesma forma que você vê também, tá? Então, nisso, vocês dois ou vocês duas têm a mesma ideia. Sentem e vibram da mesma forma, tá? Só que aqui tem uma postura de, quer saber? Eu não vou mostrar que eu sinto que a gente tem uma energia que se complementa. Uma energia que tem tudo a ver, ou que a gente é o par perfeito, né? Tem uma necessidade de esconder. E você também, tá? Só que você está escondendo isso de uma forma muito triste, tá? Você está sofrendo com esse sentimento guardado. Você está sofrendo com esse sentimento que você está se colocando numa posição de esconder por algum motivo, por causa de uma treta, por causa de uma implicância, né? Essa pessoa está escondendo o que sente por um fechamento que foi tomado por ela de atitude. Não vou agir, não vou fazer, não vou falar. E você está sofrendo de não estar demonstrando o que está sentindo, tá? Até onde vai essa queda de braço? Vocês têm que ver até onde vai a resolução disso, né? Vai ficar de implicância um com o outro, uma com a outra, né? O que isso resolve, né? A vontade tremenda de procurar, você também é muito apaixonada por essa pessoa, tá? Há uma energia que se complementa muito forte aqui. As duas pessoas muito apaixonadas, as duas pessoas se gostam e as duas pessoas escondem isso, tá? Sendo que você está escondendo isso de uma forma mais dolorosa. Você está sofrendo mais com isso. Bem mais do que essa pessoa, tá? Talvez porque você seja mais emocionada, né? Ser mais sensível,
De repente você se entregou um pouco mais, né? Então, aqui tem uma falta de felicidade, a carta da celebração, né? Para alguns casos, tem essa energia do triângulo amoroso, ou vindo da pessoa ou vindo de você. Então, assim, tem uma dificuldade de lidar com a situação em si, porque há uma terceira pessoa na história, né? Porque aqui tem muita gente, né? Então, pode ser que, tanto da parte da pessoa ou da sua, haja uma terceira pessoa, que é uma coisa que atrapalha as coisas de serem resolvidas de uma forma mais leve, ou atrapalha uma solidez, né? Então, a treta pode ter sido isso. Eu quero que isso se resolva. Eu quero viver algo sólido, isso precisa ser assumido de alguma forma. O 3 de copas pode ser também a solteirice. Pode não ser uma pessoa específica, pode ser uma energia, né, de solteirice, de divertir-se com pessoas amigas, com pessoas que vão celebrar boas notícias, vão celebrar a vida, vão celebrar pessoas que você ama, é uma carta de copas, que você gosta de estar junto, né? Então aqui você está sem alegria, você está sem a pessoa, está sem contato, né? Você se colocou e a pessoa resistiu, ou a pessoa travou as coisas e isso está te desgastando. Você pode até estar tentando sair e se divertir, viver a vida para esquecer, né? Para viver novas situações, para viver, assim, novas emoções, digamos assim, né? Conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares. Então, você pode estar até tentando desvincular a tua energia na tentativa de manter a tua postura de rainha de paus, que é o que a pessoa enxerga de você, né? E ela lá, tá botando banca para cima de mim, né? Então, você botou banca, então agora você está tentando meio que seguir o fluxo energético. Vou me divertir, vou estar com os meus amigos, vou conhecer novas pessoas, mas por dentro você ainda ama essa pessoa. Você ainda acha completude nela e você esconde isso de forma bastante dolorosa, bastante triste, né? Então você está sorrindo para os outros na rua enquanto você está se divertindo, e quando você chega em casa, que você está sozinho ou sozinha, você lembra da pessoa com sofrimento, tá? Com tristeza. Sente vontade de procurar, né? Mas sempre que você sente vontade de procurar, você retém isso. Ou você muda a tua energia, você vai se divertir, ou você vai fazer alguma coisa que você gosta. De alguma forma, tá? A página de ouros. Você espera uma comunicação dessa pessoa. Você tem vontade de fazer uma comunicação e espera uma comunicação vinda dessa pessoa. Você está com vontade de mandar mensagem, você está com vontade de falar alguma coisa, você está esperando de alguma forma que essa pessoa destrave as coisas. Já fui clara para você, ela está com uma energia travada, tá? Não vejo ela fazendo essa busca e nem essa comunicação, que você está aguardando, não na energia atual, tá? Essa pessoa pode estar demorando tanto para fazer alguma coisa a respeito que você já está começando a pensar em falar alguma coisa. Você já está começando a pensar em derrubar o teu poder pessoal para procurar essa pessoa para ter uma conversa séria com ela, né? Você já está começando a entrar nessa energia. A energia original é de que você aguarda de uma forma muito triste, né? E silenciosa, aquilo guardado para você, que ela te procure. Ela te procure para que vocês tenham uma conversa importante. E ela sabe que você aguarda isso, só que ela não está numa energia de fazer. Ela não está numa energia de ceder a isso. Você aguarda, inclusive, a oportunidade de, nessa conversa, receber um pedido de desculpas dessa pessoa e também, tá, pedir desculpas por alguma coisa. Né? Então, como aqui foram duas pessoas impetuosas, né? Pessoas que de repente tiveram uma atitude aí, pode ter tido uma briga, pode ter falado coisa, né? Saiu coisa sem pensar, de repente você também sente que você poderia se explicar melhor, você poderia se desculpar por alguma coisa que foi falado, né? Você poderia.
E você também, de uma certa forma, aguarda essa troca. Aguarda que nessa conversa importante que você espera ter com essa pessoa também seja capaz de se desculpar, né? Por algo que ela fez ou algo que ela falou, né? Para alguns casos, não é para todo mundo, você pode ter sido pego no triângulo amoroso sem saber. Quando você viu, essa pessoa tinha alguém, né? Você não esperava. Aí você não gostou, né? Você não gostou, botou o pé, aí deu problema aqui. Então, aqui nessa situação, né? Vocês tiveram algo entre vocês, uma briga, um desentendimento, ou então foi uma questão de você querer uma coisa, a pessoa querer outra, você esperar algo dela que ela não cumpriu de alguma forma, e houve um afastamento aqui em que algumas coisas podem ter sido feitas ou faladas que na tua concepção tem que resolver. Você explicar algumas coisas, você se desculpar por algumas coisas e receber o pedido de desculpas dessa pessoa também, tá? Então você aguarda uma comunicação de valor. Você aguarda. Essa comunicação de valor, essa pessoa sabe que você aguarda, mas ela não está intencionada a fazer. Não tá. Mas por quê? Porque ela não te ama? Não, ela gosta de você, da mesma forma que você gosta dela, com muita profundidade. Mas aqui tem uma questão de postura assumida. Você assumiu uma postura, ela está assumindo uma postura também de força pessoal para medir força com você aqui. Tá? Aqui tem uma questão comportamental, não sentimental. Que babado, hein? Então, de briguinha. Leitura 1. Uma orientação. Ver o que sai aqui. Prova. São postos à prova os seus pontos fortes e fracos. Olha que coisa mais de queda de braço aqui. Sabe? Vocês estão colocando um ou outro à prova. Pontos fortes. Vamos ver quem cede primeiro. Um pouco de cuidado com isso, hein? O relacionamento, o amor, não é para ser competitivo desse jeito não, gente. Tá? Então aqui vamos ver quem cede primeiro. Vamos ver quem pede desculpa primeiro. Vamos ver quem fala primeiro. Então, vocês estão testando um ao outro ou uma outra. Leitura 1. Que babado, hein? Atraindo a sua alma gêmea. Suas orações, afirmações e visualizações ajudam vocês a se unir. Então, você pode, de alguma forma, à distância, energeticamente falando, estar orando, rezando, pedindo, visualizando, meditando para atrair essa pessoa. Não é atrair, neste caso aqui você já tem essa informação. Não é atrair, é uma quebra de, não sei se é orgulho a palavra, uma quebra de implicância, uma quebra de trava. Essa pessoa botou uma trava nas ações dela, que é isso que você tem que quebrar. Então, nas tuas visualizações, você visualizar um caminho aberto, você mandar uma energia para ela de abertura de diálogo, tá? Quebrando as dificuldades e as barreiras que ela está colocando no caminho. Essa pessoa está botando barreira para resolver isso, para se comunicar ou para procurar. Então, de alguma forma, à distância, a orientação aqui não é você procurar essa pessoa. Ficou claro isso? Você está começando a ficar com a intenção de falar com ela. Não. Não é para você fazer isso, tá? Visualização, rezas e afirmações. Você faz isso à distância, tá? Então, a orientação da espiritualidade aqui não é você procurar essa pessoa. A orientação é você, à distância, quebrar esta energia de trava e barreiras que essa pessoa está colocando. Eu falei isso antes de tirar as cartas aqui. Essa pessoa não está numa energia de diálogo. Não está. Então, se você procurar por ela, você pode se decepcionar com
a fala dela, com a forma que ela vai te receber, tá? Ela tá travada. Não é um bom momento para você procurar. Você pode se decepcionar. Então, como que você destrava isso? Afirmações e visualizações à distância. Meditando, com mantras, diariamente pensando nisso na hora que acorda, diariamente pensando nisso na hora de dormir, pedindo, rezando, tá? A forma energética que você está acostumado aí, tá? Mas a orientação é de não procurar, não falar com essa pessoa, né? Porque ela tá travada. Então a receptividade pode não ser boa, tá? Destrava o caminho antes disso, tá bom? Vamos para o 2. Vamos para o grupo 2, pirâmide roxa. Vamos para a energia da pessoa. Pensa na pessoa. Que essa pessoa vibra em relação à situação com o consulente 2, ou em relação ao consulente 2, como que ela vibra. Em relação à situação com o consulente 2, ou em relação ao consulente 2. Confusão emocional. Sentimento guardado. Essa pessoa sonha acordada com você. Tem uma pessoa romântica aqui. Ela sonha acordada. Sabe o Fantástico Mundo de Bob? Ela fica projetando na cabeça dela universos onde vocês estariam juntos ou vivendo uma relação rei de ouros, né? Estariam vivendo uma relação, se amando, se gostando, vivendo com plenitude. Mas talvez haja um empecilho. E houve um corte. É que vocês estão afastados. Gente, quanta gente nas leituras hoje, hein? A multidão aqui. A carta do mundo. E já temos alguém pelado. Tá? Então, como que essa pessoa está vibrando em relação à situação de vocês? Essa pessoa está vibrando... Acho que essa pessoa foi ela que cortou a situação aqui, porque sai o Cavaleiro de Espadas. É uma pessoa que não cortou da melhor forma possível. Isso é o que essa pessoa acha, tá? Pode ter sido rude, pode ter sido grosseira com você, pode ter feito um corte com você que não foi muito justo, tá? Mas o corte que ela deu foi para promover um fim de ciclo. Mesmo ela achando tudo de bom, a carta do mundo, mesmo ela achando que vocês eram completos, que tinha tudo para dar certo, tá? Que vocês realmente se encaixavam, as coisas se encaixavam, tinha sentimento, tinha valor, sabe? Essa pessoa te valoriza muito. Mesmo assim, ela cortou a situação e ela cortou assim, foi decisão tomada. Ela tomou essa decisão, talvez demorou muito, de forma muito difícil para ela, mas quando ela decidiu, ela cortou e acabou. Então, aqui eu acho que vocês estão distantes. Essa pessoa ainda gosta muito de você, de uma forma muito profunda, tá? Mas que ela não deixa isso se expor de nenhuma forma, tá? Então, ela sonha acordada com você, ela fica ilusionando cenários e panoramas onde vocês estivessem juntos. Porém, ela é uma pessoa que ela tem muitas coisas e muitas pessoas que ela ama, que são foco dela, né? O foco dela me parece não ser ela, ainda mais que sai o Rei de Ouros. É uma pessoa altruísta, uma pessoa que muito provavelmente tem outras pessoas que na cabeça dela dependem dela e que ela precisa considerar o amor e a felicidade dessas pessoas na hora que ela toma decisões afetivas para ela. Então, ela não se prioriza afetivamente falando, tá? Não se prioriza. Então, a prioridade dela, tá? Não era o sentimento que ela tinha por você, apesar de ser um grande amor, apesar de ser profundo, apesar de ser completo. Então, o que ela sentia, ela não tomou decisões na direção de viver o que ela sentia com você. Para alguns casos, vem o caso do triângulo amoroso, né?
Essa pessoa tem uma família, essa pessoa tem filhos, essa pessoa tem um relacionamento ou um ex-relacionamento que ela considera ainda como matrimônio, tá? Então ela não consegue se desvincular. E as decisões dela em relação a você foram tomadas de uma forma até muito objetiva, muito dura, tá? Aquela coisa, eu vou decidir, vai ser difícil, mas é isso, eu vou seguir e acabou, tá? Foram decisões tomadas de corte. Então, ela decidiu cortar essa completude que vocês tinham, finalizar esse ciclo, né? Mesmo te amando, mesmo enxergando em vocês tudo de bom, tudo de completo, tudo de bonito, ela decidiu que era melhor ou que era o certo a ser feito, era cortar essa situação. Ela sabe que a forma que ela cortou não foi a melhor forma possível. Não foi a mais bacana e não foi a mais sensível. Ela foi bastante insensível até quando ela cortou. Não sei se foi o corte em si ou foi alguma coisa que ela disse para você, tá? Hoje, mas a questão aqui é que ela sente que não consegue te oferecer a firmeza que você gostaria de ter com ela. Ela não consegue, então, né? Decisão tomada, decidi que não consigo, então eu corto essa situação independente do que eu estou sentindo. Então, é uma pessoa que não prioriza os próprios sentimentos. E você, né, vai junto, porque o sentimento dela é seu, né? É a você que ela ama, mas ela não consegue estar com você, então para ela é melhor cortar, tá? Talvez o corte não tenha sido da melhor forma, ou com a melhor conversa, ou com a melhor atitude, mas foi decisão tomada e ela está tentando seguir bem objetivamente esse corte que ela deu. Só que à distância, para ninguém ver de forma oculta, de forma dentro do coração dela, ela visualiza emocionalmente um panorama com você. Ela visualiza um mundo com você. Então ela fica lá, de repente lá quando ela está nos momentos dela em que ela está ociosa ou que ela está sozinha, ela fica lá imaginando como seria estar com você, como seria bom estar junto, como a coisa daria muito certo, caso ela tivesse a vida mais livre ou mais tranquila, caso ela não tivesse que priorizar tanto as outras pessoas ao invés de se priorizar, como ela seria feliz amando você, podendo priorizar estar com você. Por quê? Porque era completo. Então, na cabeça dela seria feliz, seria um cenário feliz. Então, ela se enxerga feliz nesses cenários que ela elabora na cabeça dela. Muito feliz, tá? Só que na realidade não foi o que ela conseguiu botar em prática com você. E aqui tem uma questão de que ela acha que foi meio dura demais com você no corte, tá? Ela acha que o corte, a atitude que ela teve de finalizar o ciclo com você não foi a melhor atitude. Ela podia ter sido mais sensível e ter agido um pouco melhor. Tá certo? Aqui é bem objetivo, tá? Consulente 2. O que o consulente 2 vibra em relação a essa situação com essa pessoa? Como que o consulente 2 vibra em relação à situação com essa pessoa? Olha o sofrimento. Aqui você acredita que acabou, você não tem, assim, você pode até ter o sentimento ainda, mas a primeira carta é a carta de finalização de ciclo, né? Você acredita de uma forma muito dolorosa que acabou realmente, que essa pessoa finalizou as coisas entre vocês, tá? Principalmente porque você sabe os motivos, você sabe qual o panorama real da tua situação com a pessoa, né? Então aqui você sofre com uma finalização de contato, um final de relacionamento, você sofre bastante. A primeira carta é um 10 de espadas, né? Para alguns casos, você se sente até apunhalado nas suas expectativas, né? Como a coisa era muito bonita, muito completa, muito bacana, tem um sofrimento da sua parte em relação a isso. Pô, me dediquei, né? Entreguei o meu melhor, era muito amor e de repente acabou. Então, assim, tem uma
uma sensação de desgosto, né, nesse sentido. Poxa, foi desleal com o amor que eu entreguei, né? Não foi legal comigo na hora de finalizar, né? Entreguei tudo e não recebi nada. Tem um pouco desse desgosto aqui, tá? Aqui, eu não sei se eu deixei claro, não há hoje, uma intenção dessa pessoa, tá? De voltar atrás no que foi decidido. Não há, apesar de ser o cavaleiro, tá? Ele sai como corte. Há uma decisão dessa pessoa de guardar o sentimento e viver de ilusão. Viver na saudade, viver na lembrança, viver no pensamento e seguir o que foi decidido anteriormente. O que foi decidido foi cortar, tá? Então, neste momento, não há uma decisão de agir para procurar e reverter isso, não. Não há. Há uma decisão de manter o ciclo fechado, mesmo que vocês fossem maravilhosos juntos. Essa é a decisão dessa pessoa, tá? 8 de copas. Você também está tomando uma decisão de se afastar e manter afastado. Você não está procurando aqui também. É um sofrimento para você, é um sofrimento grande, né? Ainda mais quando você tem a sensação de que essa pessoa cortou a situação de vocês amando você. Aí é que dói mais, né? Quer dizer, ela cortou pelas circunstâncias e não pela falta de sentimento. E você tá certo, tá? Se você tem essa sensação, você está correto. Essa pessoa cortou a situação para fazer aquilo que ela achava que era o certo de ser feito. Mas o amor continuou lá. Ela amava você. E ela amava bastante, tá? Mas isso não impediu ela de cortar, porque o corte não foi por falta de sentimento. Você também pensa dessa forma e você está certo. Talvez por isso você ainda mantenha um vínculo, talvez por isso você ainda sofra tanto, tá? Então sai você, rainha de paus. Então você está tentando, né, manter o teu poder pessoal, você está tentando seguir a tua vida, né? Você está tentando de alguma forma entender que acabou, né? Que você teve muita paciência e não é natural seu, né? Você é uma pessoa que tende a manifestar, correr atrás das coisas que você quer. Então, se essa pessoa não quer correr atrás para botar isso para funcionar, então também não vou ficar parada aqui, né? Então, você tem essa energia, né? A energia de manifestar o que você quer. Então, aqui tá sofrido, mas você já tomou uma decisão de entender que acabou e tá tentando, né, seguir a tua vida de alguma forma. Mas aqui há um vínculo importante, tá? E qual é o vínculo aqui? O vínculo aqui é de que você tem a sensação, tá? E você não tá errado ou errada, tá? Já tô te explicando porque que você não esquece essa pessoa. Você não esquece essa pessoa porque no seu coração você tem uma sensação de que isso acabou, isso foi cortado, mas vocês ainda se amam muito. E é verdade, tá? Essa pessoa cortou a situação de vocês ainda te amando bastante. Ainda vendo muito valor naquilo que vocês tinham, naquilo que vocês projetavam. Não foi por falta de sentimento. E você sabe disso. Você sente isso. É porque você tem muita intuição. Você aqui é uma pessoa sensível, tá? Espiritualizada. Então você tem essa coisa que você sente. Da sai o mago, o bruxão, a bruxona, né? Algumas pessoas aqui até lidam com o mundo espiritual. Trabalham com isso religiosamente, ou lidam com isso, né? Tem uma relação próxima com a sua espiritualidade. Sai o mago do lado, tá? Você pode até estar à distância tentando manifestar essa pessoa, ou manifestar uma volta dessa pessoa, um retorno dessa pessoa. Você tem essa energia ativa da espiritualidade ao teu lado, tá? Se você não está trabalhando isso, era bom você trabalhar a tua intuição. Você seguindo a tua intuição, que está correta, tá? Você sofre o fim disso porque você sabe que houve um afastamento de ambas as partes ainda com muito sentimento. Quer dizer, foram as questões que fizeram afastar. As decisões da pessoa baseadas nas questões, né, do cotidiano, da vida dela, que fizeram ela se afastar. E hoje você está assumindo uma postura também de manter esse afastamento mesmo amando,
né? Então, decidiu cortar, eu tenho que respeitar, eu vou seguir a minha vida. Então, aqui você está tentando manifestar uma nova energia, você está tentando viver uma outra vida, recomeçar do zero, né? Manifestar uma outra relação, manifestar uma mudança energética, que aqui teve ou tem muito sofrimento ainda, né? Então, você está tentando iniciar um novo ciclo para você, de luz, de energia, né? Eu vejo você bastante direcionado para isso, tá? Então, aqui tem uma coisa de cura, né? Você está tentando se curar, porque há uma energia de aceitação da tua parte de que isso acabou. Isso é muito doloroso para você, mas há um trabalhar da tua cabeça. Você está tentando trabalhar a tua energia para aceitar isso. Você está tentando se curar. Mesmo que ainda sofra de amor por essa pessoa. E você precisa admitir que você ainda tem vontade de falar com essa pessoa, página de copas. Você ainda aguarda, de alguma forma, que um dia essa pessoa te procure. Por quê? Porque não era só... Era uma coisa que havia muito carinho entre vocês. Né? Vocês eram uma pessoa de troca muito carinhosa. Por isso que essa pessoa tem uma sensação de que ela não foi bacana contigo quando ela cortou. Sabe? Ela não foi justa. Ela pode não ter sido nem grossa. Não foi grossa, não foi rude. De repente não falou coisa que você não merecia. Mas assim, a forma que ela cortou não foi sensível. Ela acha isso, tá? E aí agora eu entendo. Por quê? Porque vocês tinham uma troca, uma comunicação afetiva muito doce, né? Vocês se tratavam muito bem, vocês tinham muito cuidado um com o outro, uma com a outra. Era muito carinhoso entre vocês. Então, o fato dela ter sido mais dura ou mais incisiva no corte faz com que ela pense que não foi bacana contigo, tá? Então, aqui mesmo você tentando seguir a tua vida, você ainda sofre por essa pessoa, você ainda ama essa pessoa, né? Mesmo tendo feito a escolha de tentar se curar e tá fazendo de tudo para isso, você ainda aguarda que essa pessoa te procure. Você ainda espera uma comunicação dela, você ainda espera que ela fale alguma coisa, que ela quebre o silêncio, né? Ou que ela te procure de alguma forma para dizer que ainda te ama, que ainda quer estar com você, né? Então aqui de alguma forma ainda há uma espera afetiva da sua parte. Você está tentando se curar, está tentando seguir, mas ainda há uma expectativazinha de uma palavra vinda dessa pessoa, tá? Espiritualidade. Gente, mas foi um raio que caiu aqui perto, que até tirou minha atenção. Desculpem, mas eu fiquei assustada agora. Vamos lá, vamos finalizar. Uma orientação dessa pessoa para essa situação. E agora um temporal, meu Deus. Surpresa, você terá uma surpresa. Será que essa pessoa vai procurar? Que babado, hein? Depois conta qual é a surpresa. Outra coisa aqui também, você pode ter sido pego de surpresa no corte dessa pessoa, né? Essa pessoa, talvez por isso ela acha que não foi legal contigo, tá? Ela pode ter feito esse corte, ter tomado essa decisão assim de forma muito repentina, muito incisiva. E vocês tinham um carinho, uma coisa muito boa entre vocês e você de repente foi pego de surpresa nisso. Talvez isso tenha sido mais doloroso, né? Havia muito afeto, muito amor e de repente a pessoa não quer mais, a pessoa, né, desiste, né? Pode ter sido difícil, realmente, né? Mas aqui, né, a árvore tá cheia de diamantes, assim, eu acho que você vai ter uma boa surpresa em relação à situação com essa pessoa. Talvez você queira tanto, você tem uma espiritualidade muito aguçada, tá? Eu acho que se você quiser, você é capaz de manifestar uma comunicação dessa pessoa, tá? Talvez você já esteja tentando fazer isso, né? À distância, tentando abrir caminho para uma comunicação, né? Talvez você tenha uma surpresa positiva se você estiver tentando manifestar isso,
tá? Quem mais? Complementa. Tentando não tirar nada do lugar, mas é difícil. Complementa para a situação do consulente 2. Conversas coração para coração. Essa pessoa vai te procurar para conversar. Discuta honestamente os seus sentimentos um com o outro. Olha que coisa interessante. Vocês vão ter uma oportunidade de conversar de coração para coração. Aí é para abrir o coração, tá? Não é para ficar de dureza, não é para brigar, é para falar do sentimento. Você sente muita vontade de falar o que você sente para essa pessoa. Vai haver, de forma surpreendente, uma oportunidade disso acontecer. Vai haver. Quando houver essa oportunidade, fale tudo o que você sente. A orientação é essa, tá? Fale tudo. Tudo que você sente, tudo. Comunique o sentimento para essa pessoa. Aqui vai haver uma oportunidade de uma conversa curativa, tá? Pode ser um desfecho, tá? Eu não vejo assim uma conversa para uma reconciliação, mas vai ser muito positiva essa conversa para que você manifeste uma cura. Ou entendimento, ou até uma cura afetiva, uma liberdade afetiva para você, tá? Então aqui tem uma energia de uma possibilidade de uma resolução via diálogo, tá? E vai ser importante que nessa conversa você fale do teu sentimental, não fica com critério não. Fala o que você sentiu e permita que essa pessoa fale também. Permita que ela coloque, porque aqui tem bastante sentimento travado dentro do peito. Tá bom? Pessoal, peço desculpas aí, justamente quando eu estava finalizando o vídeo, a luz piscou por causa do temporal que está caindo aqui. Então, deixa eu me despedir de vocês, o recado está dado, espero ter colaborado com vocês. Um grande beijo e até a próxima.